Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre e o nosso objetivo da formação de hoje é abordar a temática do apuramento de resultados e fim de ano. O apuramento e o fim de ano são duas ferramentas separadas, não têm que ser corridas simultaneamente, ou seja, podem fazer o apuramento a partir do momento que acharem que é oportuno e fazerem o fecho também quando acharem que é oportuno, não sendo exatamente o mesmo momento. Uma ferramenta não implica a utilização da outra. No entanto, há algumas situações que são muito importantes ter em conta para ambas. Essas situações, nós vamos falar sobre elas, questões de, por exemplo, validações de SWOT e das regras do SWOT, que é preciso garantir. É preciso garanti-las quando? Logo no momento do apuramento de resultados, porque pode ser alguma coisa que influencie o apuramento de resultados, mas também é importante para depois fazer o fecho e para garantir que depois a informação dos fecheiros que sai correta. Portanto, primeira coisa, para iniciarmos o trabalho, então, é a questão do apuramento de resultados. Tendo o trabalho todo feito, tendo tudo lançado, estando em condições de avançarmos com o apuramento de resultados, vamos então dar início ao trabalho de fecho. Relativamente a alterações ao nível do programa, relativamente ao ano passado, não houve. Portanto, quem já conhece as regras do ano passado, mantém essas regras, não foram alteradas parâmetros, portanto, já foi, o funcionamento já foi afinado de certo modo o ano passado, portanto, não havendo necessidade de ajustes, não foram feitas alterações, então, nesse caso está tudo igual. Quem é a primeira vez? Vamos então ver as várias questões que serão necessárias. Antes de mais, vou só puxar aqui um balancete. Ora, o que é que eu tenho aqui? Tenho uma empresa com compras, em que eu tenho compras, tenho descontos, não tenho conta 32, portanto não tenho existências iniciais, não tenho conta 61, ok, muito bem. Então, vamos abrir aqui então a ferramenta de apuramento de resultados. E ao abrirmos a ferramenta, a informação que nós temos logo aqui é variáveis de apuramento, existências finais e imposto sobre lucros. Ora, o que é que nós necessitamos dizer ao programa? É exatamente isto. É quais é que são as nossas existências finais e qual é a nossa estimativa de imposto. Nós temos logo aqui em cima uma informação, que é tipo de inventário permanente não tem inventário permanente mensal, ou seja, isto é uma empresa que não foi feito qualquer tipo de registro de inventário permanente. O programa assume por defeito em função do que nós temos lançado, mas poderemos aqui alterar a opção caso pretendamos. Vamos dizer aqui, em cada uma das rúbricas, o que é que temos a nível de existências. Onde é que nós dizemos valores? Não é em cima. Em cima temos o quê? Temos as rúbricas macro, ou seja, mercadorias, matérias-primas, terciárias, embalagens e assim sucessivamente. Em baixo nós temos as contas que para cada uma destas rúbricas, ou seja, no caso das mercadorias, quais são as contas que nós temos em que podemos registar mercadorias, e isto respeita a ordenação que vocês tiverem no plano. Se tiverem simplesmente a 321 só mercadorias, temos aqui o valor. Se tiverem, por exemplo, uma 321, uma 325 e uma 326, são as contas que vão cá aparecer e são estas contas que devem indicar os valores para cada um das rubricas. Portanto, eu vou dizer que tenho, por exemplo, 10.000 euros de matérias-primas, de mercadorias. Vou dizer que de matérias-primas tenho 5.000 euros e de matérias subsidiárias, não, de embalagens, por exemplo, vou dizer que tenho 50 euros. Estas são as minhas existências finais. Imposto sobre lucros. Não sei ainda. Ainda não fiz o cálculo. Irei fazê-lo oportunamente. Ainda não fiz. Não há qualquer problema. O apuramento de resultados pode ser corrido quantas vezes quiserem. O que é que acontece? Na próxima vez, eu mostrarei até de seguida
quando forem tentar fazer um novo apuramento, vai perguntar, vai dizer que nós já temos um apuramento e vai perguntar se nós queremos avançar anulando o apuramento feito anteriormente. Basta dizer que sim, é automático, nem precisam de ir ao lançamento, procurar o lançamento e anulá-lo, ele é anulado automaticamente. Então, seguinte, qual o diário em que eu quero fazer o apuramento de resultados, com que descritivo, com que data, está em 2020, desconsiderem o ano, é igual para todos os anos. Processar. A partir do momento que nós carregamos em processar, começa uma série de validações a serem feitas no programa. Estas validações não precisam ser feitas aqui, podem fazê-las antes, mas caso não sejam feitas, o alerta aparece aqui. E aparece-me logo o alerta que não é possível continuar porque existem contas com saldo inválido no plano de contas. E diz para mais detalhes consultar o separador de validações SWAT em taxonomias e validações. Esta ferramenta é uma ferramenta que não precisam de esperar pelo apuramento dos resultados para ocorrer. Ou seja, se quiserem, o atalho estava lá, mas podem vir pelas funcionalidades e nós temos aqui a parte então da taxonomia e validações de SWAT. Nós temos 6 separadores. Os 3 primeiros separadores são informativos. É a relação das contas com as taxonomias, ou seja, como é que o Central Gest trabalha as taxonomias. Trabalhamos por intervalos de conta, ou seja, qualquer conta que seja introduzida no intervalo automaticamente assume uma taxonomia, não é preciso ser configurado nada. Ou seja, se eu criar, por exemplo, uma conta de cliente, uma 2112 qualquer coisa, vai-me cair aqui. Isto é uma empresa com uma taxonomia S. Se fosse uma taxonomia M, ele diz que não posso alterar, mas se fosse uma taxonomia M, o intervalo seria diferente porque não há a questão de haver empresas-mães, subsidiárias associadas, e os códigos de taxonomias também são ligeiramente diferentes, mas automaticamente, em função da arrumação do plano, fica aqui automaticamente a taxonomia. Uma nota muito importante é relativamente a contas, por exemplo, 25, e vou deixá-la já. Como é que nós fazemos a separação no programa entre o corrente e o não corrente? Por regra geral, haver mais situações do corrente do que de não corrente, nós deixámos um intervalo maior. Ou seja, em vez de ser a 25111 para o corrente e a 25112 para o não corrente, nós deixámos mais dígitos. Ou seja, da 25111 até à 25117999999 é considerado corrente. Na 25118 ao 2519999 é considerado não corrente. Ou seja, na caso de um empréstimo, querem criar uma conta para um empréstimo de médio e longo prazo. Se puserem dentro da 2518001, por exemplo, já fica automaticamente associado a não corrente. Separador a seguir, informação legal, ou seja, para a taxonomia que está associada à conta do plano de contas, qual a classe, qual o saldo esperado e nas demonstrações, como é que, caso seja débito e crédito, como é que fica. Plano oficial publicado, em que está aqui o plano previsto pelo FNC. Nos casos em que têm pontinhos, como aqui na 2117, que tem 3 pontinhos, significa que é uma conta que não existe por defeito no plano oficial, mas que pode ser utilizada caso pretendam. Outras situações serão contas que não apareçam, e falo, por exemplo, da 319, que era uma conta que anteriormente nós usávamos na nossa ferramenta de inventário, não sendo um intervalo previsto, ou seja, dentro da 3.1 está previsto até à 3.1.8 apenas, não estando previsto, é uma conta que não poderá ser utilizada. A partir daqui, nós temos já validações da empresa. Primeiro, validações do plano. Vamos só aqui aguardar. Validações de plano inclui o quê? Validações de contas, por exemplo, que não possam existir no plano de contas, validações de saldos contra a natura. Neste caso, olha, por exemplo, o que é que nós temos aqui? Temos um erro na conta 23221.
E a mensagem é, segundo a estrutura usada pelo SAFT, esta conta não pode ser movimento. Então, o que é que isto significa? Como é que nós conseguimos consultar facilmente? Botão lá à direito, temos logo aqui a opção de manutenção de plano de contas. E o que é que nós temos aqui? Temos a conta 2322 de adiantamento ao pessoal. Depois temos a 23221 como uma conta de movimento. E temos a 23.221.01 também como movimento. Ora, isto é um erro perante a estrutura da árvore do SAFT e, como tal, tem que se corrigir. Correções neste caso, ou apagar o que está mal, ou corrigir, neste caso, a estrutura. Eu vou corrigir a estrutura. Vou passar esta conta a subtotal. Ok, como é uma conta que não tem movimentos, eu consegui. Se ela tivesse movimentos e eu quisesse, poderia automaticamente transferir todos os movimentos para outra conta, ou pelas ferramentas da contabilidade, ou, se fizesse o botão lá direito, teria aqui a opção de transferir contas do plano. A aplicação de correção automática. Neste caso, o que iria fazer é, esta conta está incoerente, iria eliminar esta conta. No caso de estrutura, poderão olhar para o plano e perceber, ou poderão aplicar as correções automáticas que o programa tem tipificadas. É uma questão depois de verem como é que pretendem e de analisarem cada caso individualmente. Portanto, validações SWAT. O que acontece? Temos uma conta, que é 727, que o saldo obtido é credor e peço desculpa, que o saldo deveria ser credor devido à taxonomia que lhe está associada. O que acontece? Nós temos, em dezembro, um saldo positivo, ou seja, um saldo devedor de 500 euros, numa conta 727. Então, vamos aqui à informação legal. Nas contas 723, 724 e 727, são contas cujo saldo esperado é um saldo credor. Ou seja, não havendo, não havendo devoluções de serviços, não está previsto, se nós formos ver ao plano oficial publicado dentro da 7.2, está previsto que ela possa ser utilizada, mas não está previsto, ao contrário da 7.1, que haja devoluções de serviços, então é uma conta que segue as regras normais da classe. Ou seja, é uma conta 7, é uma conta credora, logo o comportamento normal desta conta será um comportamento credor. Ora, e o que nós temos é saldo devedor. Então, temos que transferir este montante para outra conta. Tratando-se de um erro, o que foi, devia ter ido para a 728, nós podemos fazer logo o quê? A transferência de contas do plano. Portanto, estão lá à direito, transferir contas do plano, em que eu vou dizer que tudo que está na 727 vai passar para a conta 728. Atenção numa coisa, quando dão Enter, o nome que é assumido é exatamente o nome de cima, mas podem aqui alterar o nome para descontos. Eu vou até copiar o nome da conta que já existe. 728110. Descontos e abatimentos. Seguinte, esta operação vai alterar todas as contas. Atenção que eu não marquei aqui esta opção de manter a conta de origem, porque eu vou aproveitar e vou apagar esta conta para que não haja erros futuros. Continuar. Ok. Se eu neste momento fizer novamente pesquisar, vão ser corridas novamente as validações. Portanto, vamos aqui também pesquisar. Já não temos problemas de contas erradas a nível de árvore. Não temos problemas a nível de validações de saldos contra a natura.
Temos ainda a questão da validação de lançamentos. A validação de lançamentos vai validar, para além das informações dos dois separadores anteriores, aconselhamos que eles sejam corridos pela sua ordem, 1, 2, 3, vai fazer algumas validações adicionais. Questões que não causam problemas a nível de SWOT, mas que poderão ter aqui alguma incoerência a nível de, por exemplo, de datas, de analítica, por exemplo. O botão de correção aqui até tem algumas opções, que é o quê? Aplicar correções automáticas a datas, quando há problemas de datas nos documentos. Problemas de datas, por exemplo, que a data não está, não ficou corretamente lançada e não está coerente com o período. Depois temos aplicações de documentos lançados com valor zero. Acontece ao fazer a importação de ficheiros SAFT de faturação, em que venha uma fatura a zero, em que é lançada uma conta corrente a zero. Esta correção automática vai fazer com que esse documento não fique só com uma linha a zero, vai pôr o lançamento coerente a nível de lançamento de débito e crédito, não vai ter repercussão em extratos, mas corrige para que não haja lançamentos só com uma linha no fecheiro. E depois, aplicações de correções de classe 9 e de classe 0 não saldada, em que nós, nestes casos, se optarmos por esta correção, o programa vai perguntar qual é a conta que nós queremos usar. No caso da classe 9, por exemplo, é a 981, que é sugerida por defeito. Vai balancear todos os lançamentos analítica para que a analítica fique saldada. Tendo corridas as validações do SWOT, há uma outra validação que é muito importante, que é a validação dos ativos. Também dá mensagem se forem fazer o apuramento de resultados, mas podem vir logo antecipadamente ao módulo dos ativos e nas funcionalidades correr a consistência de valores entre ativos e contabilidade. Neste momento, o que é que nós temos aqui? E vou-me já posicionar diretamente no segundo separador, porque este é o que vai dar o problema à frente. Nós temos, neste caso, está tudo coerente. Apesar de eu ter aqui lançamentos que são lançamentos da contabilidade com contas 433 e 4383, apesar de eu ter aqui esta informação, eu tenho também lançamentos de ativos, tenho fichas criadas que colaboram o valor da contabilidade. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar um dos ativos, só para percebermos. O módulo dos ativos tem uma validação muito forte com a parte da contabilidade, no sentido de garantir que a informação está coerente e que os mapas estão de acordo com a informação da contabilidade. E, neste momento, para que possam correr o apuramento de resultados, têm duas hipóteses. Ou tratam ativos no Central Gest, no módulo de ativos. Quem tem um módulo imobilizado não tem estas regras. Também não tem algumas seguranças de validações, porque o módulo anterior não faz essas validações. Quem tem um módulo de ativos, das duas uma, ou tem os ativos tratados no Central Gest, e isso implica o quê? Implica ter o valor da contabilidade coerente com o valor das fichas dos ativos, neste caso não tenho, porque apaguei aquela ficha, ou então não trata mesmo ativos no Central Gest. Implicação, se eu neste momento for tentar fazer o apuramento de resultados, não vou conseguir porque tenho incoerências nos ativos e tenho tratado as incoerências. Neste momento lá está, ou crio a ficha que falta, ou as fichas que faltam, ou então deixo de tratar ativos. Eu estou a conseguir apagar as fichas, porquê? Porque as fichas foram importadas e não foram feitas com base nos lançamentos e não há depreciações. Ou seja, eram dados históricos que estavam a ser lidos. Neste momento eu tenho o lançamento, tenho aqui um lançamento contabilístico, mas como não tem qualquer valor nos ativos, é o equivalente a não trabalhar ativos no Central Gest. Portanto, vou aqui novamente voltar ao apuramento de resultados. Uma outra situação muito importante, consistência de conciliações bancárias. Neste momento não tenho nenhuma conciliação bancária nesta empresa, mas
caso exista alguma conciliação bancária que esteja inconsistente, vai ser mostrado um alerta no momento do apuramento de resultados, podendo o utilizador continuar. Na questão do fim de ano, se houver essa incoerência, o programa não deixa avançar. Portanto, vamos aqui dizer então novamente que tenho aqui 10.000 euros, vou dizer que tenho 3.000 euros de matérias-primas e mais aqui 50 euros. Seguinte, processar. Ok, portanto, validando a questão dos ativos, validando as questões do SWAT, tenho a possibilidade de fazer o apuramento. Neste momento, o apuramento não está feito. Os lançamentos aqui sugeridos ainda não estão gravados, e é mesmo uma sugestão. Nós daqui podemos ver os lançamentos que vão fazer. Que lançamentos vão ser feitos? Em que períodos vão ser feitos lançamentos? Em 2 períodos. O apuramento dos resultados vai lançar no período 12/2, dezembro, primeiro encerramento, o apuramento do custo das mercadorias, das matérias consumidas, desculpa, CMV, CMC. E vai lançar depois, no período 12/3, o apuramento das contas 6 e 7. Objetivo, conseguirem depois tirarem balancetes. Balancete no período normal tem as compras, no período 12/1, no período 12/2 já com o apuramento do custo das mercadorias feito, no período 12/3 já com o apuramento de resultados concluído. Ainda sem gravar, conseguem vir aqui em baixo ao botão de imprimir e tirarem uma demonstração de resultados. Neste caso já tenho aqui custo das mercadorias vendidas de matérias consumidas, apesar de que ainda não gravei nada e, como vimos no início, não tinha qualquer valor na 61. Isto é a demonstração de resultados previsional em função dos valores que eu inseri. Ok, tudo bem, é para gravar. Ok, é só simplesmente carregar aqui em gravar. Documento gravado. O programa alerta sempre, por favor, vá às taxas e validações e execute as validações. Porquê? Porque ao fazer algum lançamento, ao fazer os lançamentos de apuramento, poderá estar a ser lançado de algum valor, não é expectável, mas poderá estar a ser lançado algum valor em alguma conta que levanta alguma incoerência a nível de SWAT. Não aconteceu? Ok. A partir daqui, vamos só aqui espreitar o balancete naquela situação que eu estava a indicar. Portanto, eu posso puxar o balancete até ao período de dezembro normal, em que vou ter a 31 com saldo, não tenho 32, não tenho 61, não tenho classe 8. Posso obter o balancete no período primeiro encerramento, a 31 está saldada, já tenho uma 32, já tenho a 61, ainda não há classe 8, e então posso também tirar no segundo encerramento. Deixem-me só fazer em grelha para manter a coerência, portanto, nada na 31, o valor na 32, classe 6, tudo saldado, o valor na classe 8. A partir daqui, quando poderei avançar com o cálculo, depois preenchimento do modelo 22, já tem estimativa de imposto. Quero incluir a estimativa de imposto no lançamento. Muito bem, voltamos ao apuramento de resultados. Vou novamente indicar que tenho os valores de adjacências finais. Vou processar e ao processar aparece-me uma mensagem. Já efetuou o apuramento de resultados para 2020. Se continuar com o apuramento de resultados, os documentos anteriores são eliminados. Tenho certeza que pretende continuar. Eu para já vou dizer que não, até porque me esqueci de uma coisa, que é
imposto sobre lucros, vou dizer que são 1.500 euros. Então cá os montantes, seguinte. Ok. Qual é a diferença? Neste momento a diferença é que é lançada a conta 2413 por contrapartida da 8121 pelo valor do imposto, que é refletido também depois no outro lançamento e que a nível de demonstração de resultados faz com que me apareça o imposto estimado para o período. A partir daqui, novamente gravar e está tratada a parte do apuramento. Após apuramento, fica a faltar então o fecho. Situações muito importantes para o fecho. Recomendamos que façam aqui, dentro das ferramentas da contabilidade, que verifiquem todas as inconsistências antes de avançar. Por vezes passa algum período entre o apuramento de resultados e o encerramento. Esta ferramenta de inconsistências, não estamos a falar de inconsistências perante o SVAT. Perante o SVAT está tudo coerente, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma inconsistência e até num período que nem sequer foi alvo de apuramento, tenho aqui um documento que não está saldado. Esta ferramenta de inconsistências, neste caso só revelou isto. Quando fosse a fazer fim de ano, ia mostrar esta situação, ia-me alertar que há documentos. Estes documentos têm que ser tratados. É um documento que não está saldado, eu com o botão lá direito, rapidamente acedo ao documento e finalizo o que tenho a finalizar. Ou anulando, ou neste caso até é um documento que nem sequer tem lançamentos. Portanto, vou anulá-lo e, ao fazer agora novamente todas as inconsistências, já não tenho nenhuma inconsistência, estou em condições de avançar com o fim de ano. Fim de ano. Dentro da contabilidade, nós temos aqui nas funcionalidades a ferramenta de fim de ano. Uma mensagem muito importante, que ela está cá, é certifique-se que efetua cópias de segurança da empresa atual. O fim de ano é uma operação que não deve ser interrompida, é uma operação que deve ser iniciada e finalizada de forma normal pelo programa. Se for interrompido, poderá haver a necessidade de pegar na segurança imediatamente anterior ou repor. Não havendo essa segurança, poderá haver perda de dados. Não quer dizer que haja, poderá haver, fica ao risco. Portanto, configuração geral, vão fazer então uma segurança. Eu até tinha aqui uma anterior, vou até apagar. Esta segurança pode ou não ser guardada localmente. A segurança é sempre guardada no servidor. Se eu quiser guardá-la numa pasta, há clientes que têm esse procedimento, tudo bem, não há problema nenhum, é só fazer guardar. Se não, basta ficar no servidor, é só a questão da segurança no fecho. Outras cópias têm automáticas, ok. Tomei conhecimento. Neste momento já tendo então segurança, vamos ao fim de ano. Seguinte, diário para saldos iniciais vai ser o 999, com o descritivo com 13, que é o saldo inicial, e é deixar o programa agora fazer o trabalho. Como eu já fiz aquela validação de todas as inconsistências, à partida não haverá nada, e não tem conciliações bancárias, que seria a outra questão a validar, não havendo nenhuma das situações, à partida estaremos em condições de conseguir fazer o fecho do ano 2020 sem qualquer problema. Só aguardar. Ok. Temos o ano 2020 encerrado. Uma nota adicional. Este documento, se virem este documento de saldos iniciais gerados, é um documento que, devido à forma como nós fazemos o tratamento das contas correntes,
ele vai aparecer como não estando saldado. Mas o documento em si, aquele documento que irão estar a ver, não irá estar saldado, mas haverá um outro lançamento por trás no programa que está a saldar. O que é muito importante? Saldos iniciais, analisá-los sempre por balancetes e não por lançamento. Tem a ver com a forma como nós tratamos as contas correntes. Não é nenhum problema a nível, não gera nenhum problema a nível de informática e de ShareSoft, porque os saldos iniciais são escritos como saldo e não como um lançamento. Portanto, fica tudo correto a nível de SWAT. Estando feito o fim de ano, podem ainda obter os balancetes. 2020 já aparece aqui como encerrado. Podem na mesma obter os balancetes no período 12/1, 12/2, 12/3, como pretenderem. Demonstrações financeiras, também podem tirá-las estando os anos encerrados. Demonstrações financeiras. Podem escolher aqui, vou escolher esta aqui, por exemplo, para que ano? Para o ano 2020, que foi o ano que eu encerrei. E tenho aqui balanço IDR do ano já encerrado. Notas importantes. Isto era uma empresa sem qualquer tipo de movimento de nível de inventário, a não ser compras. Ou seja, também não tinha existências iniciais, mas também se tivesse não seria nada de novo. É só indicar no final qual é que são as existências finais do ano, mas não tinha qualquer tipo de lançamento a nível de apuramento de inventário, a nível de inventário permanente, mesmo quando não obrigatório, quando é feito para dar reportes mensais ao cliente. A nível de inventários permanentes podem acontecer três situações. Pode haver o inventário feito com a nossa ferramenta, pode haver inventários feitos à mão com base nas regras que a nossa ferramenta também utiliza, ou podem fazer com base em algumas regras. O que é importante? Alguns critérios são importantes serem mantidos em atenção. Outros, já há um critério um bocado mais largo. Vamos aqui só ver. Portanto, neste caso, o que é que nós temos aqui? Temos a 31 com saldo, tudo bem. Temos uma conta 316, portanto, a conta que a nossa ferramenta utiliza para lançamento de inventário permanente. Ou seja, a nossa ferramenta o que ela faz é deixa os valores nas contas que nós lançámos inicialmente, lança a conta 316 por forma a balancear a conta 31. Temos as existências na conta 32, temos custo calculado na conta 61. Ok, então já vi que temos aqui alguns lançamentos de apuramento de inventário permanente. Se abrirmos aqui a ferramenta do apuramento mensal de inventário permanente, não tem aqui qualquer informação. Ou seja, este lançamento foi feito manualmente pelo utilizador, usando as regras que nós temos na nossa ferramenta de inventário permanente. Não gera qualquer problema a nível de apuramento de resultados. Tem inventário permanente mensal feito manualmente. O programa detecta automaticamente essa situação. Tem aqui os valores, 3, 10 e 50, ok. Poderei alterar caso pretenda ou não. E é na mesma processar, deixar o programa calcular e gravar. Tudo igual. Aqui a questão é, já estão feitos lançamentos com inventário permanente. Neste caso, o que é que acontece adicionalmente? No período 12/1, o programa faz um lançamento adicional em que faz o creditar das contas 31 e o debitar daquelas contas que foram utilizadas pelo utilizador. Depois, a nível depois do lançamento em si, no período 12/2, é feito um lançamento entre as contas 32 e 61, e 33 e 61/21, no sentido de fazer um lançamento em que escreva as existências finais como sendo um lançamento de apuramento. E depois, novamente, o resultado no período 3, o apuramento de resultados. Isto para quem faça, então, o apuramento com as regras
que a ferramenta tem à mão. Outro cenário será este. Em que o que é que nós temos? Temos as contas 31 saldadas, tenho débito e crédito nas contas, já tenho as minhas existências finais lançadas na 32 e já tenho a minha 61 apurada. Portanto, o que foi feito foi logo feito em vez de ter os saldos finais até o final do ano, até o momento do apuramento, fui saldando mensalmente as contas 31 e passando mensalmente os valores para a 32 e para a 61. Então, neste caso, o que acontece quando vamos fazer o apuramento dos resultados? Tem cá as existências, tem inventário permanente feito manualmente, tudo bem. Seguinte. Neste caso, o que acontece é, como as contas 31 já estão saldadas, não há aquele lançamento no período 12.1, há um lançamento no período 12.2 por causa das regras do lançamento de apuramento e há depois o saldar das contas no período 12.3. Portanto, tal e qual como aconteceu no anterior, a diferença é que não há aquele lançamento, não necessita de haver aquele lançamento no período 12.1. O terceiro cenário será a questão de ser feito o apuramento através da ferramenta. Foi corrida a ferramenta de inventário permanente, foram lançados todos os valores no inventário permanente, só temos lançamento no mês 10, porque ou porque a empresa abriu no mês 10 ou porque nunca foi feito antes. O que acontece é que ele faz um acumulado até ao mês 10 e quando fazemos no mês 11 faz só a diferença desde o último feito, que neste caso foi do 10 para o 11. Então, e também estava feito o apuramento no mês 12, ou seja, deixem-me só aqui voltar. E também temos aqui o apuramento do mês 12. Portanto, neste momento, o balancete vai estar semelhante ao primeiro destes três casos que nós vimos, ou seja, tenho a minha 31 com saldo de 0, tenho os valores nas subcontas, tenho a 316 para balancear toda a conta 31, tenho valores finais na 32 e tenho a 61 calculada. Muito bem, então, apuramento de resultados. Neste caso, não me está a carregar as existências, vou inserir os valores. Eram 3, 10 e acho que aqui eram 50. Seguinte. E começam aqui um alerta diferente, que é, no caso da ferramenta, do apuramento de inventário permanente pela ferramenta, no momento em que é lançado o mês de dezembro, a própria ferramenta alerta que o apuramento do mês 12 deve ser feito no apuramento de resultados. Mas deixa fazer na mesma, mas alertando que depois, quando viermos aqui, o lançamento é anuado. Ou seja, já é feito o apuramento do inventário permanente no período 12. Se continuar com o apuramento de resultados, este documento, ou seja, este documento do inventário permanente do mês 12 vai ser eliminado. Tenho a certeza que pretende continuar? Dizemos que sim. O lançamento do mês 12 é anulado, porque a partir do momento que seja feito o apuramento de resultados, vamos ler os balancetes ao mês 12.2 e não ao mês 12.1, em que já fica tudo feito, por causa também da escrita do inventário do lançamento de apuramento, e para ficar tudo a nível correto a nível de lançamento. Portanto, neste caso aqui, então, é feito no período 12.2 o saldar das contas 31 e é lançado as existências finais e é calculado o custo. E depois no período 12.3 é feito novamente o saldar das contas. Pronto. E a nível de apuramento de resultados e de fim de ano, era isto que tinha para vos passar. Qualquer questão, podem colocar.